E aí, Brasil? Nós precisamos conversar sobre a criminalização da LGBTfobia. Mas qual é o significado e o impacto que esse tema tem para a sociedade? Nós vamos falar sobre os pontos favoráveis e contrários sobre esse projeto da criminalização para gerar uma reflexão sobre esse assunto tão complexo. Bem, assim como muitas pessoas, eu também sou leigo na área jurídica, então vou fazer uma série de perguntas para quem realmente entende do assunto. Para quem não sabe, Tiago é professor e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e também é ativista LGBT. Então, eu vou fazer uma série de perguntas para poder conseguir entender um pouco mais desse tema tão complexo. Para começar, vamos pro básico. O que é LGBTfobia? A LGBTfobia é uma discriminação baseada na identidade de gênero ou na orientação sexual de alguma pessoa. Então nós estamos falando sobre a questão de uma violência ou de uma omissão baseada no preconceito. Então é muito importante que a gente entenda a questão da razão que leva alguma pessoa a praticar um ato violento. Então dá pra gente trabalhar alguns exemplos, pra gente entender a questão da LGBTfobia. Primeiro exemplo, um casal de lésbicas que andam pelas ruas e elas são agredidas apenas por estarem andando de mãos dadas. Outro caso que a gente pode exemplificar, uma trans que é assassinada e que tem um coração arrancado e que o assassino confessa que ela era um demônio, que a matou e a violentou pelo fato de ela ser uma mulher trans. Então isso é transfobia. E uma outra situação é o cara que é gay e é demitido do trabalho, da empresa em que ele exerce uma atividade, apenas pelo fato de ele ter uma orientação sexual diferente da questão da heteronormatividade. Então isso também é uma questão de LGBTfobia. Eu estou trabalhando esses três casos só para a gente entender a questão da motivação, da razão que leva a pessoa a cometer uma violência. E vale enfatizar que esses três casos são casos reais. Sim, exatamente. Estou falando de casos recentes que aconteceram no Brasil, só para a gente trabalhar essa ideia de que essa é uma situação de caos que nós precisamos olhar de forma profunda para buscar políticas públicas que possam evitar esse tipo de violência. Um ponto importante que eu quero deixar aqui bem evidente é que não precisa ser LGBT para sofrer um preconceito ou alguma violência desse porte. Aconteceu um caso, já faz um tempo, em que um pai estava andando de mãos dadas com um filho e um grupo de rapazes abordaram o pai e o filho e perguntaram se eles eram gays. E o pai falou, não sou gay, mas e se fosse? E aí o pai ele foi violentado, ele teve parte da orelha arrancada apenas por estar com o filho de mãos dadas, o que revela uma questão de LGBTfobia, que esse tipo de situação também pode atingir pessoas heterossexuais. Ou seja, ninguém está livre de sofrer um tipo de preconceito. Mas me diga uma coisa, o Código Penal ele ainda não prevê punição para esse tipo de violência? Nós temos um Código Penal que prevê uma série de situações ditas criminosas. Só que nós não temos no Código Penal uma circunstância qualificadora sobre a discriminação contra a orientação sexual ou a identidade de gênero. Por exemplo, o feminicídio é uma qualificadora que diz respeito à morte de uma mulher em razão do gênero feminino. Para além do Código Penal, nós temos a Lei K.O., que pune os crimes resultantes de preconceito ou discriminação por questão de raça, cor, etnia, religião e também a questão de procedência nacional. Então hoje existe todo um movimento para a gente dar visibilidade, para nomear as opressões que existem na nossa sociedade. Só para a gente entender como é importante nomear as situações que acontecem no nosso cotidiano. Eu morei uma época em Porto Alegre e lá aconteceu um caso em que uma jovem foi expulsa de um pensionato. A razão, ela era lésbica e o dono do pensionato não concordava com a questão da orientação sexual dela. Então eu fui chamado para ser o advogado da situação e fui com a jovem para a delegacia e com o seu pai. E lá na delegacia, o delegado falou que não poderia levar o caso adiante porque a questão da LGBTfobia ainda não era crime. Então, o pai da adolescente, que era um homem da roça, ele ficou sem entender. Imagina, você vê sua filha numa situação de opressão como essa e não poder levar uma situação adiante por conta da omissão legislativa. Ficou claro nessa situação que existia uma discriminação com a menina, mas por não ser crime, ela não estava coberta por nenhum direito em relação a poder reclamar sobre isso. Se na época a discriminação por orientação sexual estivesse prevista na legislação, na Lei K.O.,
possivelmente o dono do pensionato teria sido condenado a uma pena de 3 a 5 anos, segundo o artigo 7º da lei. Eu estou trabalhando esse caso só para a gente entender da importância de nomear as opressões, de ter uma lei com essa denominação da LGBTfobia, para que os delegados, juízes, todas as pessoas que trabalham na área jurídica possam lidar e nomear no inquérito policial, nos processos e todos os demais elementos que vão fazer parte da justiça. Agora que a gente já sabe disso tudo, conta pra gente qual é a pauta que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Nós temos um problema grave no Brasil, que é a falta do avanço de projetos de lei sobre a questão da proteção da população LGBT no Congresso Nacional. Tendo em vista essa omissão, o STF se tornou responsável para julgar a questão da criminalização da LGBTfobia. Ou seja, o julgamento tem como base a análise de 2 pedidos: obrigar o Congresso Nacional a legislar sobre a questão da LGBTfobia e reconhecer a discriminação contra LGBTs como uma forma de racismo. Nesse sentido, é preciso entender que o Supremo Tribunal Federal já entendeu o conceito de racismo como uma forma de inferiorização de um grupo por outro. Ou seja, vai além da questão da cor da pele. Então, essas 2 questões estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou no dia 13 de fevereiro de 2019 e nós temos agora um avanço para entender qual será a decisão dos ministros e das ministras sobre esse assunto. Agora me diga uma coisa, quais são os argumentos favoráveis para a criminalização? Então, o primeiro argumento favorável é a questão do reforço contra a LGBTfobia. O direito penal ele ainda exerce um impacto, ainda exerce um simbolismo muito forte no nosso país. Então, da mesma forma como o racismo, quando se tornou um crime lá em 1989, há 30 anos, muitas pessoas passaram a se afirmar, racismo é crime inafiançável. Então, muitas pessoas reivindicam a criação da lei para poderem registrar o boletim de ocorrência com a motivação da violência. E uma outra questão é a conscientização de policiais, delegados, juízes e demais pessoas que trabalham com a questão do sistema de justiça criminal, para que todo mundo possa lidar de uma forma mais sensata e acolhedora com as pessoas que passam por algum tipo de preconceito. Um segundo argumento importante é a questão do controle de dados. Nós não temos uma pesquisa oficial para nomear as violências que acontecem contra pessoas LGBTs no Brasil em razão do preconceito. Então, nós temos dados de grupos como o Grupo Gay da Bahia, mas nós não temos uma estatística oficial. Então, nós precisamos nomear esse problema, nós precisamos dar visibilidade para números, não que os números sejam mais importantes do que as vidas de muitas pessoas. Entretanto, nós precisamos desses dados para poder elaborar pesquisas e para cobrar políticas públicas que sejam levantadas para o Congresso Nacional trabalhar em prol da diversidade. E o terceiro argumento diz respeito à questão da isonomia entre os grupos vulneráveis. O que isso significa? Nós já tivemos uma lei contra o racismo. Já tivemos também a Lei Maria da Penha, que diz respeito à violência contra as mulheres. Sim. E agora o movimento LGBT reivindica essa previsão de uma lei contra o preconceito LGBT. E quais são os argumentos contra a criminalização? O primeiro motivo contra a criminalização da LGBTfobia através da decisão do STF é uma questão formal. De acordo com a professora Luciana Boatê, o STF não deve ordenar a criação de um crime. Ou seja, se a decisão do Supremo Tribunal Federal obrigar o Congresso a legislar sobre o assunto, nós teremos uma interferência na divisão dos poderes e uma violação do princípio da legalidade. Uma outra questão que nós precisamos refletir é sobre o efeito político da decisão favorável à criminalização. Porque se isso acontecer, a partir de agora nós poderemos ter uma ampliação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, que poderá permitir que determinadas condutas se tornem crimes. Como, por exemplo, o julgamento de uma ação que visa obrigar o Congresso Nacional a legislar para punir pessoas que fazem manifestações contra o governo. Ou uma ação que visa obrigar o Congresso a legislar para punir professoras que falam sobre feminismo na sala de aula. Esses projetos são absurdos. E eu creio que com a atual cúpula do STF, que tem um perfil mais progressista, esses projetos eles não iriam adiante. Entretanto, nós temos que pensar que daqui a um tempo nós teremos ministros indicados pelo Bolsonaro. E nós não podemos esperar a sensatez e empatia dessas pessoas, porque nós conhecemos bem o perfil. Dá para ver pela postura da indicação da ministra Damares.
Imagina uma pessoa com aquele perfil no Supremo Tribunal Federal. A decisão sobre a criminalização pode abrir um precedente perigoso sobre as futuras tomadas de decisões judiciais. Peraí, eu tô vendo se eu tô acompanhando aqui. O que é que eu tô querendo dizer? É que se a criminalização, se o projeto de lei for passar para uma tramitação entre os deputados e deputadas, ok, essa é a via legal, é a forma interessante para que as coisas aconteçam. Agora, se essa decisão da criminalização passar pelo Supremo Tribunal Federal, se for uma obrigação passada do Supremo para o Congresso, aí é que está o problema. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo agora. Porque a base do problema é porque o Congresso não legislou. Então agora o STF tem o poder nas mãos de tomar a decisão de obrigar o Congresso, e aí é que vem a questão, que se essa decisão for tomada dessa forma, isso pode abrir um precedente para outras decisões que podem impedir uma série de direitos para toda a população. Mamado. Um segundo argumento contrário à criminalização da LGBTfobia é a questão de que o direito penal não resolve os problemas da sociedade. O direito penal deve ser a última ratio, ou seja, a última forma de intervenção para resolver um problema. O que acontece é que prender não é a solução. Nós temos um sistema carcerário hoje no Brasil que tem cerca de 700 mil pessoas presas e que nós não temos ressocialização. A ressocialização é um mito. Então, nós precisamos entender que prender uma pessoa homofóbica, transfóbica, não resolve o problema, pelo contrário, só aumenta, porque dentro da cadeia nós vamos ter uma retroalimentação da violência. Sim. Essa pessoa ela não vai sair de lá desconstruída. Sim. Ela vai sair muitas vezes ainda com... revoltada até. Tipo assim, agora que eu vou atacar mesmo viado, sapatão e tudo mais. Então, nós não temos uma política séria de ressocialização e nós precisamos pensar em outras medidas para poder mudar o sistema. A cadeia se tornou um depósito de gente para que a sociedade não tenha que lidar com a raiz do problema. Outro motivo contra a criminalização da LGBTfobia é a questão da seletividade penal. Nós precisamos entender que o sistema penal ele é seletivo, ou seja, a maioria das pessoas que estão presas no sistema carcerário brasileiro são pessoas, na sua maioria, pobres e pessoas negras. Isso não significa dizer que as pessoas negras e pobres são as pessoas que mais cometem crimes, porque se nós formos olhar para a grande elite, nós temos os crimes de colarinho branco que nós não temos conhecimento, nós temos uma cifra oculta. O que nós precisamos entender é que o sistema de justiça criminal muitas vezes tende a punir apenas as pessoas pela questão da raça, da cor e a questão de classe. Então nós temos a seletividade penal e precisamos olhar por uma ótica interseccional, ou seja, nós não podemos pensar apenas na população LGBT. Nós precisamos também pensar na população negra e na questão de classe, nas pessoas que de fato não vão ter uma defesa garantida pela Defensoria Pública e não vão ter condições de contratar advogados, e essas pessoas elas serão presas muitas vezes porque não tiveram educação. No Brasil nós não temos educação que promova o respeito à diversidade. Então, como é que eu posso compactuar com uma série de prisões que só vão ainda aumentar mais o número de violências contra toda a população? Eu, assim como a maioria dos LGBTs, eu sou extremamente favorável e consigo entender agora, eu consigo entender quais são os motivos de ser contra a criminalização. Porque inicialmente eu era completamente a favor, mas eu entendo os motivos agora de ser contra. Mas o que é que você me diz, qual que é a solução para o atual momento? O que é que você acha que seria a melhor coisa a se fazer? Eu concordo com o professor Renan Quinalha quando ele fala que a defesa da criminalização não é feita por falta de criatividade, mas sim por falta de condições políticas para a gente tratar desse assunto. Ou seja, eu acredito que por conta do momento caótico que nós estamos vivendo, a defesa da criminalização ela se torna necessária. Por quê? Eu acredito que se o STF der uma resposta negativa sobre esse assunto, isso pode soar como uma legitimação das violências, das ofensas para a população conservadora. Sim. Então eu acredito que muita gente, se escutar que o STF negou a possibilidade de criminalização, o Zezinho vai dizer, tá vendo? Agora eu posso sair matando viado. Então
eu estou pensando muito no simbolismo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a mentalidade da população brasileira. É como se dissesse assim, se o pessoal do direito está dizendo que não é crime, então deixa eu continuar fazendo porque tá tudo certo. É meio que isso. Mas eu quero propor algumas questões para a gente pensar para além do sistema penal em relação à prisão. Um caso interessante para a gente pensar, o caso da Paraíba. Na Paraíba, nós temos uma lei de 2003, uma lei que obriga todos os estabelecimentos comerciais, todos os lugares, a terem um cartaz que fala sobre a questão da discriminação contra a orientação sexual e identidade de gênero. Essa lei não é uma lei penal, ela é uma lei estadual, é uma lei de âmbito administrativo, que se houver uma discriminação em qualquer um desses lugares, a empresa local vai ter que pagar uma multa contra a pessoa. E eu acho que essa visibilidade, acho que toda pessoa que chega no local, na academia, no restaurante e vê essa placa, já sente um pouco de intimidação. Então, Ela passa a ser educativa, né? De certa forma. Eu acho que esse aviso tem um caráter pedagógico. Então, eu acredito que no lugar de uma legislação penal que vai trabalhar com prisão, eu acho que essa forma de aviso ela pode sim cumprir um efeito positivo na nossa sociedade. Para além da questão de criminalizar, nós temos que pensar em como punir. Ou seja, nós temos que adotar medidas socioeducativas ou penas alternativas, como a questão de grupos de estudo, prestação de serviço à comunidade e a criação de grupos reflexivos para que nós possamos proporcionar uma ressocialização efetiva. Um caso interessante para a gente pensar é a questão da criação de grupos reflexivos, que é uma proposta da Lei Maria da Penha. Ou seja, quando determinados agressores eles são condenados, ou pessoas que são julgadas pela questão da violência doméstica, nós temos uma possibilidade dessas pessoas serem enviadas para rodas de conversa para que elas possam estudar e desconstruir a questão do machismo. Isso é muito importante porque vai ajudar essa pessoa, esse possível agressor, a desconstruir toda aquela perspectiva que faz parte do sistema patriarcal. Então, no lugar de prender, esses homens vão participar de oficinas, de estudos, para que eles possam entender que o machismo ele não cabe mais na sociedade. E só para finalizar, uma questão interessante para a gente pensar. A historiadora Suzane Jardim ela escreveu um texto em que ela fala que um dia a LGBTfobia vai ser criminalizada. E muita gente vai comemorar. Só que nós não precisamos nos conformarmos com essa decisão. Por quê? Para o Estado, é muito vantajoso e até lucrativo criminalizar essa questão do preconceito contra pessoas LGBTs. Porque lá na frente, quando nós formos cobrarmos determinadas políticas públicas, muitos governantes vão dizer, não, nós já criminalizamos a LGBTfobia. Então, nós precisamos pensar para além dessa questão da criminalização. Nós precisamos pensar e articular questões de políticas públicas relacionadas à educação. A nossa luta contra o preconceito tem que ser feita de uma forma pedagógica e não punitivista. E você é contra ou a favor da criminalização da LGBTfobia? A gente quer saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, dá o teu like nesse vídeo se gostou do vídeo, coloca nos grupos de WhatsApp, espalha esse vídeo para as pessoas assistirem e a gente poder compreender um pouco mais sobre essa discussão. Tiago vai estar durante a semana tirando as dúvidas, então se você tem alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Até a próxima.